Boa noite, boa noite. Estamos aí começando a nossa live. Isabela, Nath, o Paulo Henrique. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí à nossa live, nossa live de apresentação. Vou falar aí os 3 maiores erros de quem tenta falar em público. Boa noite, Nath. O Léo também entrou. O pessoal está entrando. Vamos esperar mais 2 minutinhos aí e eu começo esse assunto que é super interessante. Vamos falar hoje dos 3 maiores erros de quem tenta falar em público. Vou começar provocando vocês aí. Quem tem medo de falar em público, sofre na hora de passar um recado. Oi, Lu, tudo bem? A Lu tá entrando também. Quem tem medo aí de falar em público, hoje vai ser muito legal. Nós vamos falar dos 3 maiores erros de quem tenta falar em público. E falar em público, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças. E nós vamos tirar algumas travas hoje aqui. Vai ser muito legal a nossa live. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai valer a pena. A live é bem descontraída. Quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Eu vou olhando aqui tentando responder, beleza? Oi? 5. Tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho. Vocês vão ver que eu vou falando com a turma aqui, né? Pessoal, coloca pra mim aqui de onde vocês estão, de onde estão falando. Oi, Vera, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda, bem-vinda, Paulo, seja bem-vindo à nossa live. Leandro Sorg, fala, Leandro, tudo bem? Quanto tempo? O Léo de Limeira, quem mais é de Limeira aí? Todo mundo acho que é de Limeira por enquanto, né? Fala, Marcelão, Marcelo Rigo entrou também, a Nath aqui de Limeira. Vamos aquecendo aí enquanto o pessoal vai entrando na live. Os 3, para quem chegou agora, nós vamos falar, oi Maria, tudo bem? Para quem chegou agora, nós vamos falar dos 3 maiores erros de quem tenta falar em público. Então fica até o final que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito essa live. Nós vamos desmistificar algumas coisas, falar coisas importantes aí, para quem quer falar em público, para quem é vendedor, para quem é estudante, quem lida com o público diariamente tem algumas dificuldades aí. Fala, Leandro, Leandro Bertoni entrou também, seja bem-vindo à nossa live. Vamos começar a falar um pouquinho de comunicação? Lucas Schmidt, o melhor centroavante do Brasil, acabou de entrar na live também. Seja bem-vindo, Lucão. Meu parceiro. Pessoal, seja bem-vindo à nossa live. Essa live nós decidimos fazer hoje para dar um esquenta. Felipe entrou também, seja bem-vindo. A live de hoje são os 3 maiores erros de quem tenta falar em público. Então nós vamos aí desmistificar algumas coisas, colocar algumas facilidades, falar um pouquinho das técnicas. E para começar essa live eu vou me apresentar. Eu sou o André Soré, tenho 12 anos de experiência na área de comunicação verbal e oratória. Já ajudei mais de 5.000 pessoas a falar em público, mais de 5.000 pessoas aí já foram treinadas por mim para melhorar a maneira de se apresentar, de se comunicar. A comunicação,
ela é de toda maneira, né, tanto verbal quanto fisicamente. Então eu vou dar um dado muito importante aí, vou dar um dado sobre a percepção. As pessoas nos percebem 55% pela nossa expressão corporal, 38% pelo tom da nossa voz e 7% pela nossa fala. Então, o corpo fala quando estamos nos comunicando, temos que ser muito atentos a tudo isso e saber também que a primeira impressão é a que fica. As pessoas nos percebem através da nossa expressão corporal e isso é muito importante. Agora eu quero falar para você que está aqui na live, para quem vai nos assistir ou está nos assistindo, se você tem medo de falar em público, se você já teve aquela sensação de travar, ou quando você está falando e ninguém está prestando atenção em você. Isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza que muitas pessoas passam por esses problemas e eu consigo ajudar vocês a melhorar muito essa comunicação. E nós vamos falar agora dos 3 maiores erros, os 3 maiores erros de quem quer falar em público, de quem tem essa dificuldade. Vamos criar facilidades. O primeiro erro, fica comigo até o final, que os 3 são importantes, eles se completam e vai ajudar muito vocês, ok? O primeiro é focar apenas no conteúdo e esquecer a conexão. Lembra que eu acabei de dar um dado importante, que a primeira impressão é a que fica, que 55% a sua comunicação ela é percebida pela expressão corporal, 38% pelo tom da sua voz e apenas 7% pela fala. Então, se você não tiver todo esse 100% bem organizado, bem treinado, você vai falhar na sua comunicação e as pessoas vão ter uma percepção errada de você. Porém, se você focar apenas no conteúdo, você esquece de fazer a conexão com as pessoas. As pessoas que focam muito no conteúdo, elas esquecem de olhar para as pessoas, de se conectar com as pessoas, do olho no olho. E o olho no olho ele é muito importante. Você está olhando, focado para as pessoas, focando em várias pessoas. Vamos supor que você está numa palestra e você está falando aí para 30, 40, 50, 100 pessoas. Então você vai passando o olho de quem está sentado aqui na frente, quem está lá no fundo, quem está aqui no meio, vai olhando para todas as pessoas, porque isso gera conexão, gera atenção, e você vai conseguir fazer com que ela fique mais tempo prestando atenção em você. E isso é muito importante. Quando você foca só no conteúdo e esquece dessa conexão, você acaba não olhando para as pessoas, ou olhando só para o seu slide, ou olhando de repente para uma pessoa que está do seu lado. Tem um exercício que eu faço, ele é muito interessante. Eu sempre coloco as pessoas, e dentro do meu treinamento, é uma construção da comunicação. E o primeiro exercício, eu coloco as 2 pessoas juntas para uma apresentar a outra. Hoje eu estou aqui no estúdio com o Léo é o meu grande parceiro aqui me ajudando, e aí estou eu e ele. Então ele está do meu lado, eu apresento o Léo, depois o Léo me apresenta. Por que eu faço dessa maneira? Porque as 2 pessoas vão para o palco, elas vão para o palco, não vão sozinhas. Isso é importante, um ajuda o outro. Só que como eu dou esse primeiro exercício sem técnica nenhuma, o que é legal? Eles se apoiam um no outro e eles ficam a maior parte do tempo um olhando para o outro. Ó, tá entrando aí o Brau, o Rafael, sejam bem-vindos. E eles ficam olhando um para o outro, um apoiando o outro, e quando eu falo do Léo, eu olho para ele para ver se aquilo que eu disse está correto. Se ele fizer um aceno de confirmação, para mim é suficiente, e eu esqueço de olhar para as pessoas, ou seja, eu foco mais no conteúdo e esqueço de focar na conexão. Lembrando que a percepção, 55% é na nossa expressão corporal, então você tem que olhar para as pessoas, você tem que dar atenção para as pessoas. Para quem está chegando agora, 100 pessoas, 200 pessoas no palco, olha em diferentes pontos nos olhos das pessoas. Sempre olhe nos olhos das pessoas, isso é muito importante. Conecta com a pessoa e você deixa de dar atenção
né, só para o conteúdo e dá atenção para ela, ela se conecta com você e fica mais tempo com você. O segundo é tentar parecer perfeito e esconder as suas fraquezas. Pessoal, a comunicação, para mim, ela tem que ser simples e objetiva. O mais importante é que a outra pessoa entenda de maneira clara e simples o que você quer dizer. Isso para mim é o mais importante. E para vocês aí? O que vocês acham importante? Vai colocando na live. A Letícia, o Leandro, o Nelson estão chegando agora, a Karina. Um abraço a todos vocês. Espero que vocês curtam muito essa live. Os três maiores erros aí para quem quer falar em público. O primeiro eu falei que as pessoas focam muito no conteúdo, esquecem das pessoas, e agora elas tentam ser perfeitas. A perfeição, ela tem que ser, a perfeição, ela não tem que ser uma regra. Em alguns momentos você vai enroscar e não tem problema nenhum. Eu mesmo fiz isso agora, Leandro, seja bem-vindo, Lesão. Agora mesmo eu enrosquei, eu paro, eu falo, porque o importante é que vocês estejam conectados comigo aqui dentro da live e que vocês entendam o conteúdo que eu quero passar de uma maneira simples e objetiva. Se você ficar muito tempo prestando atenção na perfeição, vai entrar um vilão aí na sua mente que se chama orador imaginário. O orador imaginário, ele entra na sua mente para tirar a sua conexão. Quem assistiu o desenho do Tom e Jerry, seja bem-vindo, Ícaro. Quem assistiu o desenho do Tom e Jerry, tinha um anjinho e um capetinha, que eles ficavam o tempo todo falando e atrapalhando o personagem para tentar tomar a sua decisão. Esses dois personagens eu coloco como uma figura aí da criação da nossa mente. Quando nós ficamos preocupados com a perfeição, com a nossa roupa, se a gente está bem vestido, se a barba está bem feita, se as pessoas estão gostando, se elas estão sorrindo. Olha que coisa doida. E aí eu deixo de prestar atenção no assunto, nas pessoas, e tento ser perfeito. E dali para frente eu não consigo acertar mais nada, porque eu estou fazendo algo para a aprovação do outro. Quando a comunicação, ela não tem que ser uma aprovação, você tem que passar o seu recado. Eu, como palestrante, quando eu subo no palco e vou falar de algum conteúdo, o que importa para mim é a minha pesquisa e como eu vou passar ela para as pessoas. Cada pessoa vai reagir de um jeito, porque cada pessoa precisa de uma coisa diferente das minhas palestras naquele momento. Então, toda palestra, ela é situacional. A Dani entrou também, seja bem-vinda, Dani. Então ela é situacional, toda palestra ela é situacional. Então cada pessoa vai pegar um pedacinho do conteúdo que você está dando ali e vai levar para si, vai se conectar com a sua história. E eu vou contar uma história breve sobre isso que aconteceu comigo. Uma vez eu dando um treinamento numa empresa em Sorocaba, e isso foi muito legal, porque eu ensino o negócio e caí no negócio, olha só. Eu estava dando uma aula e um dos alunos, o tempo todo ele bufava. Pensa num cara que estava bravo. Ele olhava, mal-humorado, que teve um momento que ele deu um soco na mesa. A hora que ele deu esse soco na mesa, na hora eu pensei, meu Deus do céu, ele deve estar me odiando. O conteúdo deve estar ruim, ele não está aproveitando nada. E lá como era uma empresa, estava dando um treinamento em company, eu falei assim, eram 8 horas de curso direto. Eu falei, ele não vai voltar depois do almoço. Depois do almoço ele vai pedir arrego, vai inventar alguma reunião e vai sair. Na hora que acabou, eu liberei a turma pro almoço. Ele veio, professor, eu preciso falar com você. E a hora que ele chegou a falar comigo, ele falou assim, cara, eu faz 2 semanas que eu virei líder, fui promovido, e aí eles falaram que eu tinha que fazer o seu curso para melhorar a minha comunicação com os meus liderados. No começo eu achei que isso não ia fazer diferença nenhuma, achei que era frescura, que eu ia perder tempo, quanto serviço eu tinha na fábrica, e eu tinha que ficar lá parado 8 horas, um dia inteiro, na verdade 2 dias inteiros, fazendo um treinamento de comunicação verbal e oratória.
E aqui fizemos o primeiro momento, até peço desculpa do soco que eu dei, porque cada conteúdo, cada item que você dava, eu estava me vendo, falando com as pessoas, e por que as pessoas não estavam me compreendendo. E eu achei isso fantástico, porque a hora que eu vi Murilo Galvão, seja bem-vindo, Murilão, e a hora que eu percebi tudo que você estava falando, que eu estava fazendo de errado, cara, eu fiquei encantado. Então eu não vejo a hora da parte da tarde, amanhã, do conteúdo que você falou que ainda está por vir. Eu tenho certeza que eu vou melhorar muito. O que valeu de lição para mim isso aí? Eu estava com o orador imaginário, imaginando dentro da minha mente que ele não estava gostando de nada. E talvez ele fosse um dos alunos que estava mais absorvendo o conteúdo, que estava mais aproveitando o conteúdo. Então não tira a conclusão precipitada sendo pessimista. Sempre seja otimista. Na verdade, sempre seja realista. Vai lá e dê o recado que você se preparou. Hoje na live aqui, eu me preparei para a live, preparei o conteúdo, e o que eu vou passar para vocês, eu não vou inventar nada. Eu vou fazer o conteúdo exatamente que eu propus e que vocês estão aqui me acompanhando. E eu agradeço a todos vocês. Fiquem até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, primeiro, para recapitular um pouquinho aí, não foque apenas no conteúdo, né? Não se esqueça de se conectar com as pessoas. O primeiro momento você tem que se conectar. E uma maneira de se conectar é o olho no olho. No primeiro momento que você chegou, não. Mas lá no meio da palestra, de repente você faz uma pergunta, talvez não direcionada para as pessoas, mas para quem queira responder. Isso também cria conexão, é muito legal. E o segundo erro é tentar parecer perfeito e esconder suas fraquezas. Não tem problema. Gente, eu já caí no palco, eu já rolei no palco, eu já derrubei o microfone. Se eu cair no palco, o que você tem que fazer? Levantar, não tem outra opção. O microfone caiu. Se abaixa e pega. Não tem opção. Toca, leva no bom humor, leva um espírito esportivo aí, numa boa, e continua. O pessoal vai rir, você traz o pessoal de volta para você, traz o pessoal, isso é importante, volta comigo aqui. Eles vão vir de novo no conteúdo e você vai conseguir muito mais. E vamos falar do terceiro agora. O terceiro é não planejar e estruturar o discurso. Se você não estruturar o que você tem para fazer, isso daí vai trazer fraqueza e você vai esquecer. A Nath está perguntando aqui, André, como gerar conexão quando eu estiver fazendo uma live ou gravando um vídeo? Nath, muito legal. Primeira conexão, saiba o que você está falando. Dê atenção, mesmo aqui do outro lado da tela, estando no estúdio e vocês aí me assistindo, um jeito de criar conexão é sempre olhar para a câmera, parece que eu estou olhando para você, sempre interaja com as pessoas que estão perguntando, que estão entrando, é muito bacana, as pessoas se sentem bem. Quando eu falo aqui das pessoas que estão me acompanhando, quando eu respondo a sua pergunta, é bacana porque você se sente ouvida, você tem voz, a live é algo de verdade, é algo ao vivo, é algo que não dá, por mais que o estudo esteja preparado, tem que estar preparado para todas as perguntas. Então, quando você estiver numa live, engaje com as pessoas conversando com ela. Não só tagarelando e falando do seu conteúdo. Isso eu acho muito importante. E gravando os vídeos eles têm que ser curtos, objetivos e claros. Não faça vídeos intermináveis, é igual o áudio de WhatsApp. Quando eu vejo que mandou para mim 2 minutos e meio, nem no 2.0 dá vontade de assistir, de escutar aquele áudio todo. Então, sempre a comunicação seja simples, objetiva e direto. As pessoas preferem isso. Hoje o mundo ele é muito veloz, ele é muito rápido. E a nossa comunicação tem que ser clara, objetiva e tem que ter síntese. Não podemos ser prolixos, ficar falando aí as mesmas coisas, as pessoas não têm muita paciência. Tomara que eu tenha respondido sua pergunta de uma maneira legal aí e te ajude. Beleza, Nath? E o quarto, não planejar a estrutura do discurso. O discurso, a nossa professora de português, ela esquece de contar uma coisa. Que a redação, quando ela fala que tem que ter começo, meio e fim, a nossa fala é igualzinha. A nossa fala é igualzinha. Eu tenho uma técnica chamada EMPAC, que é introdução, preparação, assunto central e conclusão. Então você tem que passar... legal, Nath. A Nath respondeu aqui que ajudou muito. Show de bola, Nath. Se tiver mais uma pergunta, você ou qualquer uma das pessoas
que me acompanham aí, por favor, contribuam com a live, façam perguntas que vai ser um prazer respondê-los. E você tem que estruturar o seu texto. Então, vamos supor que eu tenho 10 minutos para dar um recado. No primeiro minuto eu vou introduzir. Então, para introduzir, eu tenho que cumprimentar as pessoas. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Introduzir, preparar, falar sobre o que eu vou dizer. Ó, pessoal, a live de hoje é sobre os 3 maiores erros de quem tenta falar em público. Pronto, eu já preparei. A preparação a gente tem que tomar cuidado, porque quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir. Então, na preparação é uma promessa. Você divide o tema, na primeira parte eu vou falar sobre os 3 principais erros, o primeiro erro é esse, o segundo é esse, o terceiro é aquele. Então, para algumas pessoas o primeiro é mais importante, para o outro é o terceiro. Então, se você falou, cumpra. Fale tudo aquilo que você prometeu. O assunto central é onde você desenrola tudo. É onde você vai falar tudo para a pessoa, todos os assuntos. Isso é muito legal. É onde você coloca, se você precisar passar um vídeo, uma música, se você abrir para perguntas, tudo isso é no assunto central. Se você vai apresentar uma pesquisa, uma planilha, tudo isso é no assunto central. Então, em 10 minutos, 1 minuto você faz a introdução, 1 minuto a preparação, 7 minutos de assunto central e 1 minuto para concluir. A conclusão você encerra com um tom de fechamento. Na conclusão, você tem que levar o ouvinte, né, quem está te ouvindo, a refletir sobre o assunto e ele tem que entender que naquele momento o texto acabou. Muitas vezes as pessoas não se preparam, principalmente para reuniões. E aí você chega numa reunião sem uma pauta, que é uma outra dica que eu dou. Tenha uma pauta, tenha um script. Eu tenho um script aqui montadinho junto comigo, me ajudando, para que eu não me perca e a live seja cada vez mais produtiva e seja bacana de vocês escutarem, entenderem. Vão ficar aí 30, 40, 1 hora falando. Pô, é legal ficar, bacana esse conteúdo. E eu gosto que ele seja rápido, ele não precisa durar 1 hora inteira. Talvez você está ali, você tem meia hora, 40 minutos para escutar, decidiu entrar na minha live e ver esse conteúdo. Eu espero que ele seja para você muito eficiente e que você consiga rapidamente entender. Legal? Então vamos lá. Se você tiver um script bem montado, se você estudou esse script, preparou para o assunto, sabe tudo o que você está falando, não tem erro. Nunca suba num palco, nunca aceite falar algo que você não conheça. Como eu sou palestrante e estou sempre em muitos eventos aí, a maioria das pessoas me convidam para falar. E se ela joga um tema que eu não conheço, pessoal, não tenha vergonha, recuse. Você não é obrigado a saber tudo. O que eu sei falar aqui é comunicação verbal e oratória, como falar em público, ajudar vocês a se expressarem de maneira clara, objetiva e simples, que é assim que as pessoas entendem. Temos que ser compreendidos. Não existe nada melhor do que você passar o recado e olhar nos olhos dos seus ouvintes e ver no brilho deles aí o entendimento da palavra, que eles entenderam tudo que você quis dizer, de uma maneira simples, objetiva, sintética, certo? Legal? Faz sentido? Faz sentido para vocês se prepararem? Eu tenho certeza que de quem está aqui na minha live são pessoas que se preparam para a comunicação, nunca deixaram nada para a última hora. Principalmente na comunicação, nunca faça nada no emocional, baseado nas suas emoções. De repente acontece algo na sua empresa, você fica bravo, você convoca aquela reunião para o outro dia, depois que você, Murilão, valeu, cara, o Murilão foi aqui que fez todo sentido. Depois que você teve alguma resposta da sua empresa que você não gostou muito, você marca uma reunião, só que aí quando passa, você esquece daquilo, aquilo não era tão relevante, chega no outro dia, alguém vem e te avisa, André, o pessoal está todo esperando na sala de reunião. Aí você olha para a pessoa e fala, por quê? Não, você convocou essa reunião por causa de ontem, você nem lembra do assunto, você não se preparou, não preparou uma pauta. Então olha que legal nesse terceiro ponto. Primeiro, saiba organizar a sua fala com impacto, introdução, preparação, assunto central e conclusão. Segundo, monte um script, monte um roteiro, estude o seu roteiro, saiba 100% daquilo que você vai falar.
Porque quando as pessoas te perguntarem sobre o assunto, você não vai ter dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, vai ser muito bacana você conseguir responder tudo. Legal? Pessoal, eu tenho um convite para fazer para vocês também. Esse convite é muito legal. Se você quiser ir além ainda e transformar a sua comunicação, no dia 19 de dezembro, às 20 horas, eu vou realizar uma Masterclass. Fale Sem Medo. Ela é uma Masterclass gratuita, totalmente gratuita. Então fique esperto aqui nos nossos stories, me acompanhe aqui nas redes sociais e, principal, se inscreva. Se inscreva que vai ser muito bacana ter você na minha Masterclass gratuita. Eu tenho certeza que eu vou tirar muito das suas dores aí. Nós vamos aprofundar em estratégias, destravar sua comunicação de vez. Então, se você tem algum medo de falar em público, nesta Masterclass eu vou resolver esses problemas junto com você. Então, clique no link da bio, que vai garantir a sua vaga, é totalmente gratuito e pode ser o primeiro passo para você fazer aquela transformação que você merece. Você quer melhorar a sua comunicação, você quer ter mais oportunidades, porque eu tenho certeza que algumas pessoas elas perdem oportunidades por medo de falar. Você está numa reunião com todos os seus colegas ali de trabalho e dentro de um problema que foi dito ali, você tem a solução. E por insegurança e medo de falar, você perde a oportunidade de melhorar a sua vida, de crescer dentro da sua organização, dentro da sua empresa, de ser promovido por um simples medo de falar em público. Então vamos destravar de vez. Vou fazer o convite de novo, dia 19 de dezembro, às 20 horas, a Masterclass Fale Sem Medo. É totalmente gratuito e lá eu vou trazer estratégias que vão destravar totalmente a sua comunicação. Então na minha bio eu vou deixar o link para você clicar agora. Então, na hora que você sair da live, clique agora, se inscreva, que ela é gratuita e eu espero vocês lá, certo? Pessoal, eu espero que ter contribuído aí. Vou fazer um review muito rápido. Então, os 3 principais pontos que eu coloquei hoje aí. Não foque no conteúdo, só no conteúdo. Crie conexão. O conteúdo, você tem que focar nele antes, você se prepara antes. E se conecte com as pessoas, seja conversando, seja olho no olho, seja fazendo uma pergunta, seja fazendo algo engraçado, olhando para a pessoa, para que ela se conecte com você. Pare de buscar a perfeição, não precisa ser perfeito, você precisa ser objetivo e claro. E para você ser objetivo e claro, é o terceiro, planeje o seu discurso com clareza. Tenha o seu script e toda a ideia que você precisa passar para as pessoas. E para você destravar de vez, dia 19 de dezembro, às 20 horas, a Masterclass Fale Sem Medo, totalmente gratuita. Link na bio, se inscreva, que vai ser um prazer ter todos vocês lá. Muito obrigado pela presença de todos. A comunicação ela pode transformar não só a sua carreira, mas a sua vida. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu já treinei mais de 5.000 pessoas. E eu tenho histórias maravilhosas de pessoas que mudaram totalmente a vida. Vou contar a história de um cara rapidinho. Eu dei um treinamento para ele em Vitória, no Espírito Santo. E ele tinha muito medo de falar em público. Ele namorava há mais de 10 anos. Não conseguia falar com a noiva, pedir ela em casamento. E foi muito legal que depois eu recebi um vídeo dele, ele marcou um almoço com toda a família dele e dela, numa churrascaria, subiu no palco, pegou o microfone e fez um pedido maravilhoso de casamento. Tudo isso porque ele destravou o medo de falar em público, ele mudou a realidade dele, mudou a vida dele, e foi legal que ele me mandou esse vídeo, depois ele mandou muitos agradecimentos e eu fiquei muito feliz. Então eu espero te ver na Masterclass, dia 19 de dezembro, às 20 horas. Clique no link e se inscreva agora. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado de novo pela participação de vocês e eu quero que você melhore muito a sua comunicação. Murilo aqui, ó, baita conteúdo, ajudou demais a gente, parabéns. Murilão, muito obrigado, cara, muito obrigado pelas suas palavras, espero que tenha ajudado mesmo e participe. Murilo, clique na bio, se inscreva na nossa Masterclass dia 19
às 20 horas. Não perca que vai ser um conteúdo maravilhoso. A Masterclass Fale Sem Medo. Lá eu tenho certeza que eu vou dar ferramentas para vocês destravarem e melhorar muito a sua comunicação. Vai ser o primeiro passo para uma transformação verdadeira. Eu acredito muito nesse treinamento porque eu já vi pessoas serem transformadas. Eu gosto muito e amo fazer esse treinamento por ver a transformação de cada uma das pessoas. E o legal dessa ferramenta online agora, que nós quebramos todas as barreiras. Eu consigo levar isso de uma maneira mais rápida, mais simples, mais objetiva, para o maior número de pessoas possível. Então, se você conhece alguém também que tem dificuldade de falar em público e precisa desse conteúdo, peça para ela me seguir aqui no Instagram, peça para ela clicar no link da bio. No dia 19 de dezembro, às 20 horas, eu vou estar fazendo essa Masterclass maravilhosa. Hoje também teve o lançamento, quem está me acompanhando aí, nós estamos está tendo o terceiro episódio do podcast Fala Soré. Esse podcast, cada dia, tem um convidado diferente falando sobre comunicação dentro da sua área de atuação. No primeiro episódio eu falei com o Léo Memphis, ele falou sobre a comunicação na internet, toda essa parte de rede social. É um conteúdo muito bacana, vale a pena assistir. No segundo episódio eu falei com a Má Tosati. A Má, ela fala sobre a transformação da pessoa através do seu visual. Ela consegue transformar a pessoa no 55%. Lembra? De comunicação visual. Ela consegue mudar toda essa estrutura através da sua roupa, da sua personalidade aí, e ainda combinar cores e tudo que você precisa para se transformar. É o segundo episódio, vale a pena assistir. E hoje, no terceiro episódio, eu trouxe o empresário Henrique Testa, falando sobre empreendedorismo, falando um pouco da sua carreira. Ele foi apresentador de TV, é dono de uma rede de academias chamada Life Circo, que tem no Brasil inteiro, e é um conteúdo muito gostoso. Semana que vem também vamos ter mais lives aí, mais podcasts, e eu tenho certeza que quem acompanha o podcast Fala Soré está gostando, porque o conteúdo é muito legal, uma conversa muito descontraída, e eu gosto disso, de trazer pessoas que falam de comunicação e ajudem outras pessoas. Através da história desses profissionais maravilhosos, você consegue se transformar. Opa! Pessoal, e se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Ainda bem que o Léo me chamou aqui a atenção, porque algumas vezes eu esqueço disso. Então, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe, clique lá no sininho, siga no Instagram e vem comigo para essa comunicação. E vou reforçar de novo, clique no link da bio, dia 19 de dezembro, às 20 horas, a Masterclass Fale Sem Medo. Vamos transformar essa comunicação agora. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live, até a nossa Masterclass no dia 19. Conto com a presença de vocês. Valeu, pessoal, até mais.